Então, o nível de dependência está diminuindo bastante, principalmente nessas áreas aí que o senhor está colocando aí. E essas tarefas brutas aí, eu também acredito que a gente vai ter que enfrentar essa discussão em breve. Não vai demorar muito. Porque realmente você tem determinadas tarefas, por exemplo, essa mesmo que você colocou aí de resumir o texto. Acompanhou a entrevista do Leandro Carnal? Ele entrevistou o Claude recentemente. E ele pergunta pro Claude exatamente isso aí: se a gente está perdendo a capacidade de criar, né, textos com densidade, né, com convivência humana. E a inteligência artificial responde para ele: olha, a culpa não é minha. São vocês que estão pedindo para ler textos de 800 páginas, vocês querem que A gente resume está resumindo em tudo, dois, né? três parágrafos. Uhum. Então a culpa não é minha. Eu só estou repetindo o padrão de comportamento que o próprio ser humano está me pedindo. Eu estou respondendo a uma necessidade do ser humano. E aí, quando a gente entra nesse tipo de discussão, é evidente que a questão ética, ela é enfrentada, mas aí eu acredito que pode ter uma virada de chave nisso aí. Algumas dessas tarefas aí, de repente, daqui a algum tempo, a gente vai tratar disso aí com mais naturalidade. A IA fazer um resumo ou a revisão de texto vai passar a ser algo tratado como natural, talvez. Tá? Eu sei que tem uma questão ética grande em cima disso aí, mas eu acredito que não tem como fugir, pelo menos do debate, não tem. Isso hoje já toma já boa parte já, né, das preocupações de muita gente que está nessa área. E dá um pouquinho, digamos assim, de inveja, né? Vamos ser sinceros, né? Porque como que a gente pode imaginar que uma ferramenta de tecnologia pode realizar um trabalho como esse, que até pouco tempo atrás era realizado por um ser humano, como que ela pode tomar o espaço de um ser humano? Eu acho que essa discussão vai muito mais além disso. E ainda vai muitos anos ainda, porque muita coisa pode mudar. Então, por exemplo, uma preocupação. Se ela está respondendo tudo mais linear, né? Tá tudo Uhum. mais linear, tá deixando ali, digamos, os textos sem vida, né? Tá tudo muito. Quando a gente lê, a gente percebe que é IA, a gente ainda percebe, apesar que tem algumas ferramentas para humanizar texto e tirar os vestígios de os de IA dos textos. Mas devido a muito mais gente lendo, muito mais gente escrevendo, muito mais gente resumindo e usando IA, vem uma outra preocupação, o plágio. Porque antes você pegava o texto dele e a pessoa estava ciente do plágio. Porque ela sabia que pegou o trabalho do outro e publicou. E se ela estiver recomendando textos de outro? Não, eu vou mais além do que isso. O ser humano repete padrões. A gente Bete copia o padrões. jeito de andar, a gente copia o jeito de falar e a gente copia o jeito de escrever. Se inteligências artificiais passam a escrever no lugar de humanos, a gente vai ter o processo inverso. Ao invés de a gente humanizar a escrita, a gente vai fazer exatamente o oposto. A gente vai passar a escrever como as IAs. Porque o ser humano é assim, ele Ele tem copia um padrão de padrões. referência, né? Ele copia padrões. Porque, gente, vamos colocar aqui dentro do contexto aqui do direito. Por que a gente escreve com a linguagem jurídica? Porque a gente estuda os grandes escritores da área e todos eles escreviam assim. Tem como você fugir desse padrão? Isso é um comportamento que vai se repetindo. É natural a gente buscar pela Exato, qualidade, né? e ele vai passando isso de geração para geração, né? Então, tu acha que não vai acontecer também a mesma coisa? Se a IA passa a escrever no lugar de humanos, o que vai acontecer com o tempo? Os humanos vão começar a copiar os padrões das inteligências artificiais. Daqui a pouco a gente não vai mais. Mesmo que for um texto feito por humano, é possível que a gente passe a escrever como se fosse uma IA, com aquelas mesmas características, porque aquilo ali vai ser o padrão de referência. E aí, eu vou dar outro exemplo. As revistas de alto impacto, elas dependem muito de citação dos trabalhos que elas publicam. E as revisões, elas estão cada dia mais exigindo padronização. Então, hoje, quando você vai publicar uma revisão sistemática, com meta-análise, até narrativa, integrativa, o editor pede comprovante de qual IA deu suporte. Se não tiver a IA, ele fala como é que você conseguiu chegar a esse resultado. Ele não confia, olha só, eu estou falando de conhecimento de causa de editor.